O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Eu tenho uma notícia para dar. Cala a boca, menino. Eu tenho uma notícia para dar para quem está em pé. Vocês vão cansar e vai doer o pé com vocês, que eu vou demorar, viu? Tá? Bom, eu quero nessa noite, quando nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus, para refletir sobre essa palavra de Deus, eu quero trazer presente tudo que ela também, ou quase tudo que ela pode ajudar a cada um de nós. E hoje nós ouvimos a primeira leitura do livro do Êxodo, quando fala dessa experiência de Moisés, da presença de Deus no meio deles, através da tenda da reunião. A tenda é o lugar do encontro de Moisés e do povo de Deus para com Deus. Deus sempre vai se deixar ser encontrado. Apesar de não ficar no meio do povo, fica um pouco distante, mas é um lugar aonde a gente pode ir para encontrar a Deus. O Moisés vai naquele lugar para encontrar a Deus, para falar a Deus face a face. É muito importante a gente pensar nessa experiência que Moisés vai falando de Deus, que Ele é um Deus que tem a misericórdia, com 1000 gerações. Um Deus que usa de misericórdia constantemente. E eu quero convidar você a imaginar que a tenda da reunião, a tenda do lugar do encontro com Deus, não é só um lugar armado, de um local onde tem uma lona e a pessoa entra dentro. Tenda, aqui nós podemos entender como todo local onde toda situação que nos proporciona um encontro com Deus, um local onde nós podemos fazer uma experiência de Deus. E aí a gente vai entendendo que a tenda da reunião não é só um local, pode ser uma situação de vida que nós nos encontramos, pode ser um jeito, um momento da vida que nos possibilita estar frente a frente com Deus. E esses locais, esse momento, essa tenda da reunião, pode ser as mais diferentes situações que nós nos envolvemos, que nós vivemos. Eu tenho certeza que eu e você já passamos por muitos locais, muitas situações de vida em que nós tivemos a experiência de Deus face a face.
E cada um de nós que quiser lembrar, pode começar a olhar um pouquinho para trás. Vai olhar para trás e vai perceber que em muitos momentos nós tivemos a oportunidade de encontrar Deus face a face. E essa tenda talvez ainda esteja marcada dentro da gente. Pode ser cada situação vivida, não só de coisas boas, mas até nas mais difíceis, naquelas que nos questionaram até sobre a presença de Deus. Naquele momento difícil nós podemos contemplar a face de Deus. No momento em que a nossa esperança ficou comprometida, no momento em que parecia assim que a gente estava com alguma coisa perdida, naquele momento também aquela situação pode ter sido uma ocasião da gente encontrar-se novamente com Deus, da gente fazer a experiência de estar com Deus, porque tanto a alegria como a dor podem nos levar à presença de Deus, podem nos proporcionar a presença de Deus. E porque a gente se coloca na presença de Deus, esse colocar-se se torna tão marcante, tão decisivo, que a gente nunca mais esquece. Eu tenho certeza que você tem uma experiência decisiva de Deus na tua vida, algo que marcou definitivamente a tua vida. Assim foi com Moisés, assim foi com Josué, e assim é com cada um de nós. Com cada um de nós que na nossa experiência, naquele momento que vivemos, ali foi decisivo, ali eu experimentei Deus. Ali, quando tudo parecia concorrer para o contrário, naquele momento eu experimentei Deus. Eu tenho certeza que você traz marcas desse encontro. Eu tenho certeza que você traz marcas dessa experiência vivida com Deus. Ou talvez a marca daquilo que te proporcionou o encontro com Deus. Mais do que a marca do encontro com Deus, a marca daquilo que lhe proporcionou o encontro decisivo com Deus na tua vida. E aí você pode numerar isso. Sabe quais são? Você já deve estar olhando para si mesmo e pensando: foi nesse momento, foi no momento em que tudo parecia perdido, foi no momento em que eu estava meio que desiludido, e alguém chegou perto de mim e me deu uma palavra amiga. No momento em que eu não esperava, em que eu via tudo, não conseguia enxergar nada, e no fundo do túnel apareceu uma esperança, apareceu alguém me apontando para um lado, apareceu Deus me mostrando que ainda não estava perdido. E essas experiências nós fazemos constantemente. Ir à tenda significa ir ao lugar, ir à experiência do encontro com Deus. Já reparou uma coisa? Hoje, quando você passa por um momento difícil, a primeira coisa que você talvez se recorde, ou deveria se recordar, é aquela experiência decisiva. É aquela experiência em que você não se sentiu tão sozinho como talvez vive no momento presente. Por isso a primeira leitura de hoje nos convida a pensar no lugar do encontro com Deus, no encontro decisivo com Deus na vida da gente. E esse lugar não é um lugar físico, mas é uma situação de vida que nós conseguimos talvez superar, que nós conseguimos talvez ali descobrir que a gente não estava tão sozinho e que a gente poderia voltar para perto de Deus. E às vezes isso surge assim. Eu posso dar um testemunho para você, que eu trago não só na alma, mas no corpo, a marca de um encontro com Deus. E ela tem aqui, daqui até aqui, uma cicatriz do momento difícil da vida, o momento em que a vida passou por um fio, e ali, Deus se marcou definitivamente a vida. Marcou o momento em que disse: aqui eu marco, eu selo a tua vida na experiência do meu amor com você. Talvez você tenha experimentado isso das mais diferentes formas, nos momentos talvez mais diferentes, e às vezes alguns até inusitados. No momento em que você se viu perdendo alguém, no momento em que você se viu perdendo alguma coisa que você gostava, que você queria bem, no momento em que você viu que aquilo que você sonhou talvez foi passado pelo vão dos dedos, ali você foi sendo marcado pela presença de um Deus dizendo para você: você não está sozinho não,
eu estou com você. E nessa experiência, Deus foi marcando a tua vida. Hoje, quando você olha, talvez vê a sua cicatriz, não é a cicatriz da dor que a gente costuma pensar, mas talvez seja as marcas de Deus, mostrando e marcando você com o amor dele, marcando o amor, dizendo: aqui, quando tudo concorreu para o teu fim, eu segurei você, eu coloquei as minhas mãos, e as mãos de Deus às vezes queimam. Por isso que nós talvez tenhamos marcas. Não olhe para a marca talvez que feriu, mas a marca que te segurou, a marca que disse assim para você: você ainda vai vencer, eu vou fazer você sair dessa tenda, deste lugar, com o brilho da minha face. Do rosto de Deus resplandece quando você, Ele coloca o olhar sobre você. O rosto, melhor, o teu rosto resplandece no brilho de Deus. Por isso a tenda da reunião, esse lugar de encontro, esse lugar de experiência, é o momento em que a gente vai entendendo que nós somos tão amados por um Deus que não nos permite ficar eternamente reféns da dor e do sofrimento, como ficaram no exílio, no Egito, como escravos. Deus nos quer livres, e talvez porque nos quer livres, vai também marcando. Nem sempre aquilo que marca pode ser uma marca negativa. As marcas de Deus são sempre marcas positivas, marcas no momento em que Ele vai dizendo: eu estou com você e eu não te deixo, eu não te deixo. E tem hora que a gente não entende essa marca, a gente ainda briga com Deus. Mas aí, quando você olha para trás, tenta olhar para trás agora, nas marcas que você traz na vida. Quais são as que prevalecem? Quais são as definitivas? Pode ter certeza que as que estão definitivas na tua vida são as marcas do amor.